Estamos recebendo visitas aqui na Rádio Acústica FM no dia de hoje. Pela primeira vez, vem aqui para conversar com os ouvintes da emissora o vereador Márcio Nunes. Ele vem aqui para conversar um pouco. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Diego Costa. Cumprimentar os ouvintes, a quem nos assiste e agradecer, a princípio, começando a minha fala, como é a minha primeira vez, que nem o Gil Martins falou, agradecer como vereador, agradecer a votação que eu tive, e estou tentando, durante o meu trabalho, tentando fazer o melhor. Como sou novo na política, acompanho a política faz anos, mas como vereador é a minha primeira vez, é tudo um aprendizado para mim. Então vim agradecer, não tinha tido oportunidade de vir aqui, então agradecer aos eleitores que votaram e depositaram a confiança em mim. Bom, fala um pouco pra gente como é que está sendo essa tua experiência como vereador, né? Como você mesmo disse, é o primeiro mandato. Está sendo de acordo com aquilo que a política local, ela é como você imaginava antes de assumir a cadeira na Câmara de Vereadores? Como é que tem sido esse desafio para ti, principalmente esse processo de aprendizagem? O Gil, que nem tu tá falando, é um aprendizado. Uhum. A política, tu imagina ela de um jeito, mas quando tu tá dentro da política, ela é totalmente diferente. Ela é complicada, a política. Mas eu tô me sentindo bem. Até durante a minha fala, até ontem teve muito comentário que eu disse que eu era o vereador que eu mais transitava na cidade. E teve gente que riu. E eu quis me dizer que, como eu trabalho na Corsã e eu sou leiturista hoje, uhum, eu quis dizer que não tem outro vereador que anda mais no município, e não tem. Eu vou sim, de casa em casa. Anda por toda a cidade para... Não tem canto da cidade que hoje eu não conheço, que eu não ande. E dessa forma eu conheço os problemas que tem no município e sou cobrado na rua. Cobrado entre aspas. As pessoas conversam comigo, muitos que quando me reconhecem, que sabem que eu sou vereador, até aproveitam para fazer os pedidos. E o que eu faço? Eu acho que eu já aproveito. É o meu jeito, talvez, de fazer a política, é não deixar ninguém, tanto como o meu trabalho da Corsã, como meu trabalho como vereador, deixar sem resposta. Nada. Eu me dedico assim, eu não ando nunca com pressa. A pessoa quer saber uma informação, eu dou. Ela quer fazer um pedido. Às vezes uma luz, é um buraco, é uma calçada. Eu não faço o trabalho. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho é pedir. E como eu sou governo, faço parte do governo, eu pego e passo direto para o secretário, eu faço o pedido e tento dar o retorno para eles, porque também às vezes não é tu pedir num dia e no outro dia ser feito, né? Hoje, então o que acontece? Eu sempre justifico para a pessoa. Depois do meu trabalho, eu vou lá na casa dela, olha, eu falei com o secretário, eles vão fazer, eles não vão fazer, eles vão, tal dia, se é um alambre, não tem material, ou vai chegar material tal dia. Eu sempre tento dar resposta para as pessoas, eu não gosto de deixar ninguém na espera. Bom, o fato de você ser um vereador de situação não causou surpresa em ninguém, né? Você ter votado a favor pelo término, né, daquela tolerância de 10 minutos. Né? Você, como um vereador de situação, não trouxe nenhuma surpresa, né, a tua votação. Como é que você avalia? Você disse, hoje se fala muito sobre 10 minutos. Parece que o principal assunto agora é os 10 minutos. Os 10 minutos não faria diferença. Né? Como é que tu avalia esse projeto? Hoje, tu sabe, a população sabe. Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre falar com a verdade. Se é uma coisa que eu tenho um critério comigo, é a verdade. Eu não sou aquele... Eu nem sou político, eu estou político. Então o que eu quero dizer com isso? Eu não preciso estar mentindo para ninguém. Eu não preciso estar usando que nem... talvez depois eu até comente, mas eu não gosto de usar a mentira. O que eu acho? Hoje eu votei no estacionamento rotativo, eu votei com o meu pensamento. Todo mundo sabe que não existe, às vezes tu vota até contrário ao teu pensamento, e é lógico, que nem eu comento lá para os próprios colegas lá na Câmara. Pô, que coisa engraçada, o 7 da situação pensa de um jeito, e o 7 da oposição pensa do outro. Não é, sabe que é coisa política, isso aí é. Mas, então, que nem o próprio prefeito sabe. RAP, eu sou um cara que eu gostaria de nunca votar contra uma RAP. Agora, concordo, já voto sempre, quando eles
As pessoas pegam, sabem que vão ser feito tal serviço, ou copiam até de alguma coisa, querer se crescer politicamente em cima de uma coisa que já vai ser feita, vai ser votado contra. Isso aí é lógico. Com o estacionamento rotativo, hoje eu penso assim, eu morei a vida toda aqui na Luiza Marantins. As minhas filhas estudaram no 7 de setembro. Eu nunca, dia de chuva, elas ficavam até com vergonha que eu tivesse de botar uma bota de borracha, um chapéu e pegar um guarda-chuva e buscar elas no colégio, porque nós não tínhamos estacionamento. E eu penso em 10 minutos, tu não faz nada com 10 minutos. E é R$1,15. Se tu vai em Porto Alegre, qualquer lugar, tu vai pagar uma garagem, tu vai pagar 20, 30 reais, às vezes, para ficar ali. Aí R$1,15. Eu sei, que bom que tivesse a gratuidade, mas teve que adaptar a lei. Ou adaptava a lei ou adaptava o contrato. Então tinha que ter uma escolha. Hoje está regularizado. E eu acho que as pessoas usam muito os 10 minutos. Mas usam, às vezes, para quê? Não é aquelas pessoas que vão ali na farmácia, que nem estava justificando, ou que vão numa loja. Numa loja, vamos me desculpar, quem pensa ao contrário, que em 10 minutos vai ali e faz alguma coisa. Não é a minha opinião. Então eu acho que abriu o espaço, vai abrir, porque nem eu digo, aquela vaga que está sendo ocupada por uma pessoa dos 10 minutos, vai ser ocupada por mim, que eu preciso daquela vaga ali, que eu vou pagar R$1,15, é o meu pensamento. A gente não pode agradar a todos, mas é o que eu penso, eu digo de coração. Eu votei com a minha consciência bem tranquila, sabe? E tem espaços, e eu acho ainda, já que nem eu digo, Gil, o que eu falei, que ontem talvez as pessoas falaram aqui no ar, pô, mas esse vereador então não anda na rua, não conversa. Não teve uma pessoa, Gil, se teve uma pessoa que veio falar comigo sobre os 10 minutos, a retirar os 10 minutos de estacionamento, pode mandar ela falar comigo, pode vir na rádio e dizer, não, mas eu falei com o vereador. Não teve uma pessoa. E que nem eu te disse, eu ando em toda a região, toda, dos aplicativos. Depois nós podemos falar também dos aplicativos, não tem problema. Mas, então, o que eu falei, eu não estou mentindo. Eu estou dizendo a verdade. Se teve alguém que veio aqui falar sobre os 10 minutos, não. Então, eu votei consciente, é a minha opinião, Gil. Bom, no caso, por exemplo, a gente está vivendo um momento bem complicado da nossa economia, né? O salário mínimo hoje em dia ele não é suficiente para a maioria das pessoas. Um salário mínimo ele está complicado, né? Para você, o preço do gás está mais caro, o combustível está mais caro, né? Até para a pessoa que quer ir para o centro também tem esse tipo de dificuldade do valor do combustível também. Muitas vezes as pessoas ligam para um determinado estabelecimento e como elas já estão próximo ao centro, não, peraí que eu vou buscar aí na farmácia tal, ou eu vou na loja tal. Então, o que essas pessoas, elas utilizavam aquele período dos 10 minutos, estacionavam ali na frente, que aí 10 minutos é um tempo suficiente, né, para entrar dentro de uma loja, efetuar o pagamento, pegar aquele produto e sair, porque já foi feita toda a transação. Então, R$1,50 é o valor de R$1,15, ele pode parecer pouco em uma situação. Mas para uma pessoa que está numa situação financeira complicada, muitas vezes ela precisa, por questões de trabalho, fazer isso várias vezes no dia. Aí já vai para R$5, vai para R$10, e no final do mês dá um valor diferente. Então, muitas vezes se passa por isso também. Então, só para a gente fazer um contraponto, né, no que você falou agora há pouco. Sim, não, eu concordo contigo. Não tenho que dizer o contrário, só que eu acho assim. Vai ser, que nem os caras falaram ontem, as pessoas falaram, eu discordo. Que nem eu digo, eu respeito o pensamento de cada um, que tu não vai poder parar para atender um telefone, tu não vai poder parar para pegar uma pessoa. Não, para aí, hoje tu sabe, tu vai ali no centro, hoje tu desce do carro, às vezes não tá o cara ali para te cobrar. Claro, é lei, mas eu duvido que se tu parar e o cara vir te cobrar, tu vai dizer para ele, não, tu só atendendo o telefone, eu só vou parar aqui para pegar uma pessoa, só para alguém me alcançar um remédio, ele vai te cobrar. Tenho certeza que não. É lei, ele pode cobrar, mas eu acho que não vai acontecer isso aí. Nesse caso, vereador, eu entendo a sua colocação em relação a isso. Nesse caso, o cidadão perdeu esse direito. Sim. Então ele vai estacionar e o fiscal não vai nem perguntar. Sim. Ele vai pegar o ticket e vai colocar no carro. No outro caso, que a gente tinha ali a tolerância dos 10 minutos, a confusão toda dos 10 minutos é porque no contrato consta que não existe o 10 minutos. Exatamente. E na legislação constava que existia o 10 minutos. Então, o que preferiu fazer?
alterar a lei com o jogo andando, já acontecendo. Então, aquela empresa que hoje perdeu a licitação, não participa, abrir um precedente para ela recorrer, e isso é uma coisa que pode envolver um jurídico em relação a isso. Então, hoje a Câmara tirou o direito do cidadão estacionar e atender o telefone. Foi isso que aconteceu. O que foi vendido no discurso de vários vereadores que tiraram esses 10 minutos, e foi o que a gente acompanhou aqui ontem, foi que 10 minutos não vai mudar a vida do cidadão. Muda, porque tu tinha como debater com o fiscal, olha, eu parei agora, vou atender o telefone e tô saindo. Só que o rapaz ou a moça lá colocava o ticket porque tinha essa discussão do pode ou não pode. Já que não pode, eu coloco e depois tu recorre ao teu direito. E hoje a Câmara tirou isso do cidadão, não existe. Aí quando o Gil falou uma coisa interessante ali, que ontem também teve um discurso, hoje as pessoas elas entenderam que um serviço rápido é tu fazer uma compra por um aplicativo, tu pedir um delivery e muitas vezes tu ir lá e buscar esse produto. É muito mais rápido, daqui a pouco tu tá no teu deslocamento, tu já fez a compra, tu só vai chegar e pegar o produto. Isso leva 10 minutos. Então hoje o cidadão não tem mais isso. Então a regra do jogo mudou com o jogo andando. Então é isso que muitas vezes o cidadão, por mais que muitos dizem assim, mas eu nunca soube dos 10 minutos, porque no contrato não consta esses 10 minutos. Só que, é claro que a discussão é, o 10 minutos, 1 e pouco, mas 1 e pouco no montante, né, num montante, e a gente sabe que claro que esse valor é investido no município, a empresa arrecada, o que vem para o município, a gente sabe de tudo isso, a gente sabe de tudo isso. Mas hoje a Câmara acabou com o estacionamento de uma pessoa atender um telefone, de uma carga e descarga rápida, de tu pegar um passageiro. Então hoje o motorista de aplicativo, se ele estacionar para pegar um passageiro, além dele ter o custo ali do combustível para chegar até ali, ele paga mais 1,15. E aí a gente tem aqui a participação do Clayton, ele diz o seguinte, no meu caso, eu estacionei em frente a uma farmácia, desci e já voltei. E tomei uma multa de R$10 porque não procurei a moça. Então, para você como é complexo esse tema, né? E por que a população reclama tanto pelo fim da tolerância? Gil, mas justamente, Gil, o que o pessoal sempre se queixaram? Que tinha tolerância e não era aplicada. Por quê? Que não estava no contrato. Né? E eu acho, pelo menos era tolerância, não era gratuidade, que a pessoa tinha os 10 minutos. E ficou, até a própria lei que tinha ali, ficou meia duvidosa. Tu podia entender do jeito que tu quisesse, né? Mas essa questão, a gente não tem que legislar pelo bem da comunidade? Com certeza, então, com certeza. O bem da maioria. Exatamente. Então, a gente altera uma lei para melhorar uma questão contratual e deixa de lado a maioria, que é a população, não seria isso? Foi tudo, até praticamente todos os vereadores que votaram sim falaram que ia terminar com o estacionamento rotativo. Aí tu dizia assim, mas aí são coisas diferentes. Mas são coisas diferentes. Deixa eu só justificar. Porque eles falavam assim, vão terminar, nós estamos tratando os 10 minutos. Sim. Segundo o que nos repassaram, né, o que eu estou dizendo que eu ouvi, que se fosse aprovado os 10 minutos, a empresa não tinha condições de manter. É o que repassaram. Tá? Então, acho que se a gente estender muito, não vai resolver a minha justificativa no meu voto. Mas o que eu digo assim? Ia terminar. Então, o que eu queria dizer? Se manter os 10 minutos, a empresa não vai querer, vai cancelar o contrato, sei o que vai fazer, porque não tem... Ou entrar até na justiça, porque no contrato não estava os 10 minutos, entendeu? E que, para aumentar, eles não teriam condições nem de aumentar o estacionamento, que eu acho que é o futuro, que vai ser... Teria que aumentar as ruas. Ampliar os lugares. Aumentar os lugares. Porque, queira ou não queira, prejudicou os outros comércios. A Luísa Maraniche é uma rua de comércio. Né? E tem partes da Maraniche aqui que eu acho que... Nem sei se é toda. Não, uma parte dela só que não é. Que não tem estacionamento. A Bento Gonçalves, aqueles comércios ali estão prejudicados hoje. Porque não tem estacionamento rotativo. Que é aquele pessoal que vai de carro e deixa o carro o dia inteiro. Deixa ao redor. Né? Então, eu acho que tem que ampliar. Então, se tinha que arrumar a lei com o contrato, foi a opção que teve e é isso aí, né? O que a gente pôde observar ontem, muitos comentários, é o seguinte: se essa empresa acha que é a legislação brasileira, ela coloca os 10 minutos.
Tá, então a gente está fugindo de uma legislação brasileira para favorecer uma empresa. Só que ficou bem claro ontem que se essa empresa não conseguir assumir, uma outra, né, assume o lugar. Então, tipo, a gente não precisa favorecer uma empresa A, B ou C, né? Se aquela ali não acha que para ela não serve, vai ter outra que vai assumir. Mas existem municípios. Aí ontem o Rodrigo Vicente ele fez um comentário que me chamou a atenção. A prefeitura de Camaquã, ela conseguiu no seu quadro de funcionários da Secretaria de Infraestrutura formar funcionários capacitados para o asfalto, para fazer obra asfáltica na cidade de Camaquã. Isso é incrível. Com a mão de obra já existente, a gente está fazendo asfalto e ampliando, e que bom que isso está acontecendo. Então, colocar funcionários, capacitar funcionários para que a prefeitura assumisse essa questão do estacionamento rotativo seria mais fácil do que você formar funcionários para o asfalto. Né? Então a prefeitura de Camaquã poderia assumir isso e todo o lucro ser revertido para a cidade de Camaquã. Então, o favorecimento da empresa, ele fica meio estranho isso, né? Você favorecer a empresa e sendo que poderia uma outra assumir ou o próprio município. Essa situação da empresa a abandonar o contrato é uma quebra de contrato, né? E tudo mais. Mas natural, o que acontece? Não viraria, eu acho que nem um bicho de sete cabeças a prefeitura assumir isso, como o Gil ressaltou, isso foi falado ontem, se a prefeitura hoje consegue asfaltar o município, né? Abre uma nova licitação e coloca... porque qual a empresa que hoje não gostaria de assumir um estacionamento rotativo? Um que já está organizado o sistema. O sistema já funciona. Perderia o quê? Os parquímetros que tem que colocar mais. Porque o que acontece? Por que muitas vezes o fiscal já chegava e já colocava o ticket no carro, tendo a tolerância dos 10 minutos? Porque muitas vezes o cidadão estacionava, o fiscal não sabia se estava ali 10 minutos ou não, coloca o ticket. Hoje não tem mais isso. Estacionou é ticket, parou, é ticket. Então, assim, isso mostra que daqui a pouco faltou uma fiscalização em cima desse contrato. Quantos colaboradores tem que ter? Quantos fiscais tem que ter? Quantos parquímetros deveria existir no município? 1 por quadra? 2 por quadra? Se não está conseguindo atender demanda, Bento Gonçalves, por exemplo, se tu ampliar, o estacionamento vai para onde? Antônio Duro. Se tu ampliar para 7 de setembro, empurra para mais uma via. Luiza Maranhão vai continuar empurrando. Mas essa área vai ser contemplada com o quê? Com parquímetro? Com fiscal? Então, daqui a pouco, faltou aí uma fiscalização em cima desse contrato para saber se realmente o que a empresa hoje oferece consegue comportar a estrutura do estacionamento aqui no município. E não alterar uma lei no meio do jogo, né? Cara, no meu entendimento, eu acho que o executivo ele é bem assessorado, né? Então, partiu deles e a gente acompanhou. Eu acho que agora não vai ter mais justificativa o que justificar. E que nem eu falei hoje, eu não tenho... o meu voto foi tranquilo, sabe? Há divergências, há o pensamento que nem de vocês estão colocando aí, eu posso até concordar também com o pensamento de vocês, mas eu acho que tinha que ter uma solução e foi criado essa solução pelo Executivo. Eu acho que agora é esperar se vai continuar assim, se vão entrar na Justiça, se não vão, o que vai acontecer, mas eu acho que agora já está aprovado. E vamos dar tempo ao tempo, porque eu acho que não adianta nós vamos ficar aqui, né, comentando. Eu te digo assim, ó, hoje, mesmo ouvindo todas as falas de vocês, mesmo ouvindo tudo, eu votaria tranquilo para tirar os 10 minutos. É a minha opinião. Eu sei que pode. Muita gente não vai gostar, muita gente vai gostar. Isso aí são opiniões divergentes, então não tenho que. Mas isso faz parte da democracia, sem dúvidas. Mas que nem aqui, ó, por exemplo, ó. Por isso que vale muitas vezes um debate com a própria comunidade, por mais que tu colocou pra gente que hoje e realmente concordo, que já te encontrei aqui várias vezes passando pela emissora, né? O nosso ouvinte lá na live comenta o seguinte, ali ó, o Rodi, né, Pérez, em Novo Hamburgo coloca um ticket de tolerância com 15 minutos. Se o usuário, se o usuário voltar antes dos 15 minutos, não paga nada. Esse ticket de tolerância resolveria todos os problemas. Tá aí uma dica. Então tá aí uma solução que, olha, vai onerar o quê? A empresa, porque vai ter que imprimir mais ticket. Não vai onerar nada no município. Acabaria com essa discussão. O contrato é 20 anos, né? Então, são 20 anos de contrato com uma alteração com o jogo andando. Então, olha que vai ter muita água passando embaixo dessa ponte. Vamos ver o que vai dar, né? Bom, antes da a gente terminar essa nossa entrevista, você trouxe a sua fala. E ontem o que a Rádio Acústica fez foi o seguinte: nós trouxemos a fala de cada um dos vereadores de oposição, de situação, como cada um se pronunciou no seu voto. Cada vereador utilizou o seu espaço de justificativa na Câmara para dizer o porquê que votou a favor, o porquê que votou contra. E nós colocamos todos os vereadores e colocamos a sua fala também.
Num trecho da sua fala, não sei se você estava no momento acalorado da discussão ou o quê, você citou a questão dos direitos dos aposentados. E isso chamou muito a atenção dos nossos ouvintes e foi o que nos motivou a entrar em contato com o senhor ontem, para que o senhor pudesse utilizar o espaço para trazer a sua justificativa, trazer o seu contraponto, trazer o que o senhor pensa sobre aquela fala. E a gente sabe que no Brasil nós temos o Estatuto do Idoso. Ele veio de uma forma muito importante, porque ele garante os direitos dos idosos, né? Pessoas que trabalharam uma vida inteira e que quando chega num determinado momento da sua vida, têm os seus direitos garantidos, graças a esse Estatuto do Idoso. E nós somos defensores, né, desse estatuto que está em vigor, e ele traz uma série de benefícios. A gente tem vagas de estacionamento que foram estabelecidas para os idosos, só que essas vagas, o que a gente ouve falar da nossa comunidade, elas não são suficientes, né? Que são aquelas demarcadas em branco, né, no estacionamento rotativo. Sim. Não são suficientes para atender toda a demanda. Se não me engano, é 5%, eu acho. Existe um percentual, mas algumas pessoas acreditam que muitas vezes procuram estacionamento e não encontram, né, uma vaga ali naquele sentido. E tem outros direitos que são garantidos graças ao Estatuto do Idoso. E você, em um momento da sua fala, falou que... Eu vou tentar aqui achar as tuas palavras ontem, nesse sentido, quando você citou a questão dos direitos dos idosos, você disse o seguinte, vou utilizar as tuas palavras, tá? Aposentado não era nem para ter fila para ser privilegiado. Eles têm o dia inteiro para fazer. Foi bem as palavras que você utilizou. O que tu quis dizer com aquilo ali naquele momento? Ô Gil, bem que tu falou assim, ó, a política, até em si, no trabalho na Câmara, vocês acompanham, eu não sou de muita fala. E quase que eu não fiz nenhum comentário ali. Eu ia votar e deu. Mas, é que nem tu disse, no calor, o que eu estava percebendo? O que foi o meu comentário de início? Que todo comentário do pessoal da oposição, eles estavam tentando jogar a população contra nós, né? E aquilo ali, aí eu me inscrevi foi até acho que foi o penúltimo comentário de todos os vereadores. E te dá aquele calor, é que nem tu falou. Eu comecei a falar uma fala e talvez eu nem era para ter falado isso, sabe? Foi no calor da emoção. E eu vou dizer assim, ó, justificar que eu trabalhei 13 anos na Fredes. Muitos que estão me ouvindo no rádio, talvez, que não sabem, não estão me vendo, que não sabem quem é o Márcio Nunes, é o Márcio que trabalhou na Fredes de fiscal 13 anos. E eu tinha o maior orgulho, ô Gil, quando as pessoas idosas, as pessoas mais velhas que são amigas da minha mãe, eu sempre procurei tratar com o maior carinho. Sempre, é o meu jeito, na rua, eu vou fazendo a minha leitura, a pessoa idosa gosta de uma conversa, eu procuro sempre tratar. Nunca destratei uma pessoa idosa, nunca, jamais. Eu tenho um carinho especial, eu gosto de conversar com elas, os meus tios que são mais velhos, eu gosto de conversar com eles. A criança, eu não posso ver uma criança ser maltratada, aquilo me sobe o calor. Então, talvez, eu quis ainda eu fiz assim, eu fiz esse comentário e ainda disse assim, quem teria que ter o direito ao privilégio de vaga seria o trabalhador, que às vezes tem um tempinho X. Inclusive ontem o Fábio Renner comentou aqui e disse assim, pô, mas não é o vereador que vai dizer o horário que eu tenho que ir. Não, justamente não é eu que vou determinar o horário e jamais eu vou querer determinar o horário. Eu quis... Meu comentário que o aposentado que tem direito a privilégios e coisas, ele tinha o dia inteiro, o horário para escolher, sabe? Mas foi mal o que eu falei. É que nem tu falou, tem o Estatuto do Idoso, existe a lei dos aposentados. A minha esposa, todo mundo sabe, trabalha 27 anos com os aposentados, então jamais eu falaria mal deles. Foi uma expressão errada que eu falei. Né? Eu falei no calor, né? E não sou contra, jamais. Hoje, o meu futebol lá que eu jogo, a maioria são aposentados. Meus colegas de futebol são caras de 60, 70 anos jogando futebol. Entendeu? Como é? Meus amigos, hoje eu tô com 56 anos, a maioria da minha geração, meus amigos são todos aposentados, então como é que eu vou falar mal?
Então foi mal as minhas palavras. Né? O senhor se arrepende, então, do que o senhor falou? Mas é que nem eu digo. Ô Gil, eu aprendi uma coisa na minha vida. E eu prego isso sempre. A gente, quando é mais novo, a gente faz coisas sem pensar. Mas eu sempre tive comigo, a minha vida toda, quem me conhece, sabe da minha índole. Pensa e antes de falar, ou pensa bem antes de agir. Só que depois que tu falou, que tu agiu, que tu fez uma coisa ou certo ou errado, não tenho que se arrepender. Tu fez. Claro que, que nem eu te digo, se eu pudesse voltar atrás, tem certas coisas muitas coisas na vida da gente que a gente faz, que tu faz errada, se tu tem como voltar atrás, tu vai voltar. Eu gostaria de fazer aquela coisa errada. Às vezes, até um acidente que tu provocou alguma coisa, o que eu fui fazer? Gostaria de voltar atrás. Então, é lógico que se pudesse voltar atrás, eu me arrependo 100%. Não é, aquilo ali é no calor da emoção, e pode ver, eu falei aquilo ali, até na hora eu dei uma gaguejada, assim, que não me vinha a palavra, que tu tá falando ali, as palavras têm que vir. É que nem hoje, aqui na rádio, não tô bem tranquilo, como é a minha primeira vez, a gente fica nervoso, tu sabe, sim. Normal da pessoa, né? Então aquilo ali, tu vem a fala na hora e tu falou. Depois que tu falou, não tem que voltar. Mas eu não gosto da palavra perdão e desculpa, eu não gosto, ô Gil. Por quê? Como ficou fácil da pessoa te ofender, te dizer um monte de coisa na tua cara, e depois que nem aconteceu, que nem pessoas amigos dos aplicativos, que foram lá na frente da câmera naquele dia que me ofenderam, depois me abraçaram e disseram, Márcio, eu gosto muito de ti, me desculpa. Não tem problema, cara, eu te desculpo, mas como é fácil tu ofender a pessoa, né? Tu ofende e depois pede desculpa. Mas se é o caso, eu me arrependi mesmo. Isso aí pode ter certeza, até em situação que tu sabe. Né? Como é que eu vou querer o mal ou falar mal de alguém que está presente junto no trabalho da minha esposa, que eu sou presente na casa deles, que no dia a dia do meu trabalho, se as pessoas que eu converso, a maioria são aposentados, os que estão em casa. Então eu peço desculpa, então o que eu falei foi mal, e que os aposentados, que os idosos, os que me conhecem, sabe que o meu pensamento não é esse. Eles sabem que eu tenho o maior carinho por eles, que eu converso, que eu me dedico para eles. E foi mal, me desculpa. Tá certo, vereador. Obrigado aí pela sua participação aí. A gente... Mais uma informação? Tem mais uma informaçãozinha. Se tu me der um tempo... Vamos, a gente já tem mais uma entrevista aí, mas vamos lá. Tá, não, eu só quero justificar só um comentáriozinho, se tu me deixa assim, é rapidinho. Claro. De ontem, que o rapaz mandou eu trabalhar. Teve um aí dos comentários pelo Face, né? Que mandou eu trabalhar. Essa pessoa não me conhece, Gil. Ele tem certeza que ele não me conhece. Porque eu trabalhei com 16 anos eu comecei a trabalhar. E eu trabalhei 13 anos na Fredes. Eu cheguei atrasado um dia no meu serviço. E hoje eu me viro nos 30. Porque eu tenho que, às vezes, eu tenho uma reunião, às vezes eu estou trabalhando, eu tenho que ir lá, trocar de roupa, tomar um banho, ir lá no meu compromisso, voltar. Então, eu trabalho. E graças a Deus, o meu tempo livre, eu acho que é só à noite. E talvez essa pessoa, se não me conhece, ele está achando que eu tenho que trabalhar, ele pode me arrumar um serviço de vigia para mim trabalhar à noite. Porque daí sim, aí eu vou trabalhar. Eu vou conseguir completar minhas 24 horas no trabalho. Tá certo, vereador. Obrigado aí pela sua participação aí, trazendo a sua versão sobre os fatos. A gente te deseja aí um bom ano de 2022, que o seu trabalho possa colher muitos frutos para a nossa comunidade. Ô Gil, então, eu quero agradecer o espaço que vocês me deram. Eu sei que está estourando o espaço. E até eu trouxe uma mensagem de Natal, então vou deixar para a próxima. Deixamos para a próxima, porque a gente já tem mais uma entrevista agradecer ainda. A minha família, que me apoia muito, as minhas filhas, as minhas assessoras, e mandar um abraço para o Vinícius Araújo, meu colega de MDB, tá? E a toda a comunidade. Quem votou em mim, pessoal, vocês não vão se arrepender. E que nem dizem, daqui a 4 anos tem eleição. Se acharem que o vereador aqui tem que continuar, continua, senão... Tira, que os 15 vereadores lá não vão ficar os 15, vão ser trocados. Agradeço. Tá certo, vereador.